Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de outubro e a gente vai para mais um devocional. E o tema de hoje é um sermão muito longo. A gente vai ler em Atos 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão. Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Paulo tinha passado uma semana na cidade de Troade. Domingo era o seu último dia de visita, e ele estava falando sobre Jesus na reunião com os cristãos. Naquele tempo, não havia templos cristãos. Eles se reuniam em casas e, quando se juntavam, passavam o tempo que podiam louvando a Deus e aprendendo sobre Jesus. Como era o seu último dia em Troade, Paulo passou o dia todo ensinando e pregando. Já era meia-noite, mas as pessoas não estavam cansadas e não queriam que ele parasse de falar. Então Paulo continuou ensinando até o amanhecer. Como se alegravam em estarem juntas, elas não se incomodavam de a reunião ser longa. Queriam aprender o que pudessem sobre Jesus para continuar crescendo na fé. É bom se reunir com os cristãos. É bom se reunir com outros cristãos. Nos dias de hoje, muitas pessoas se reúnem em igrejas para louvar a Deus e ouvir o sermão. Na maioria das vezes, os encontros duram uma ou 2 horas. Se o culto for longo demais, alguns já ficam entediados e até adormecem. Pode ser difícil ficar sentado durante algum tempo, mas é importante seguir a Jesus e se reunir com outros cristãos. Se você frequenta uma boa igreja, pode ser grato por ter um lugar aonde ir aos domingos. Não importa se a sua igreja é grande ou pequena, ou se Deus fica feliz quando você se encontra com outros para aprender mais sobre Ele. Deus fica feliz, Deus se alegra quando nos reunimos com os nossos irmãos para aprendermos mais e falar sobre Ele. E agora a gente tem vivido um tempo um pouquinho diferente, em que alguns irmãos têm cultuado de casa e outros ido à igreja. Mas o mais importante é a gente entender que a nossa comunhão, ela precisa ser sempre ativa. Seja nesse momento de pandemia que a gente ainda vive, seja em outros tempos normais, nós precisamos sempre nos esforçar para a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. Quando dá presencialmente e quando não pode presencialmente, é assim, virtual. Do jeito que vocês vão ver esse devocional, às vezes do tablet, às vezes do celular, da televisão. Mas é importante sempre mantermos a comunhão com os nossos irmãos. Nós somos igreja, corpo de Cristo. Deus nos resgatou para vivermos em igreja. Isso é importante para a nossa fé e para o nosso crescimento. Que Deus nos dê sabedoria para viver nesse tempo um pouquinho diferente que a gente está vivendo e que algumas pessoas não podem se reunir presencialmente, mas que a gente não esqueça que nós somos corpo, não podemos ficar sozinhos. É muito bom, como o devocional falou, é bom se reunir com outros cristãos. Isso nos fortalece, isso nos ajuda e glorifica a Deus. Agora nós vamos orar, que o Espírito Santo fortaleça aqueles que estão cansados, que o Espírito Santo continue animando aqueles que já estão animados, mas que a gente não desanime de viver em comunhão, de viver em igreja, de aprender sobre Jesus, como esses irmãos em Troades tinham tanta vontade de aprender. Ficavam, como a gente leu, a noite inteira ouvindo Paulo falar. Que os nossos ouvidos eles sempre estejam aguçados e estejam assim querendo ouvir mais sobre Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por a oportunidade de estarmos ainda meio que mesmo que virtualmente nesse momento, agora pelo devocional, mas unidos, Senhor. Com cada um que vai fazer essa oração, eu me uno a eles, Pai. Nós te agradecemos pela tua igreja, nós te agradecemos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, por aqueles que têm pregado a tua palavra. Que o Senhor os ajude a permanecer firmes, Senhor, na sã doutrina, Pai.
Nós pedimos, Senhor, renovo para aqueles que estão cansados, continue fortalecendo aqueles que já estão animados, mas que a gente entenda a graça e a beleza que é pertencer à sua igreja. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes e mansos, Senhor, para lidar com as dificuldades e com as diferenças, porque elas também te glorificam, Pai. Muito obrigada por cada um que vai ver esse devocional em horários diferentes, às vezes, mas que cada um se sinta parte da sua igreja, Pai. Que a gente lute com todas as nossas forças para estarmos perto de Ti e para também mantermos comunhão com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Bem, e a curiosidade de hoje é: os templos cristãos começaram a surgir 200 ou 300 anos depois que Jesus voltou para o céu. O número de cristãos cresceu e foi necessário lugares maiores para reuni-los em vez de reuni-los em casas. E o leia mais é: o que aconteceu com Eutico em Atos 20, do 7 ao 12, enquanto Paulo pregava a noite toda? O que aconteceu com Eutico em Atos 20, do 7 ao 12, enquanto Paulo pregava a noite toda? Bem, é isso, fiquem com Deus. Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão assistir, mas que Deus os abençoe. Tchau, tchau!